Bom dia. Vamos iniciar mais um livro. Nós chegamos agora no livro de Naum. Esses profetas, os profetas menores aqui, eles vão mais rápido, porque são todos curtinhos, né? Mas o Naum, a gente já viu alguma coisa parecida acontecendo em Jonas, né? Ele retorna ao tema de Nínive, que são os assírios. Então eu trouxe de novo aquela tabelinha que a gente está acompanhando, onde a gente vê, olha aqui, Jonas, o período dele foi de 786 a 746. Naum é 663 a 627, ou seja, são quase 100 anos de distância de um para o outro. Então, o que é importante até para a gente entender? O Jonas, Deus o chama para que o Jonas vá até Nínive e fale assim: se arrependam, porque Deus vai destruir vocês. E o que aconteceu naquela época? O próprio rei, o povo e o rei, miraculosamente, porque foi um milagre, né? O que aconteceu foi um milagre. Eles se arrependeram, voltaram atrás e Deus não os castigou. Isso foi o que aconteceu 100 anos antes. Naum está retornando para de novo, mais uma vez, falar a mesma coisa: se arrependam dos seus pecados. Bom, provas de que, primeiro, Deus é misericordioso. 100 anos tinham se passado. Deus sempre tem uma paciência com a gente, que é uma coisa impressionante, né? É impressionante. Eu não tenho paciência comigo tanto quanto Deus tem, né? Tem dias que a gente levanta e se olha no espelho e fala assim: cara, como é que você está vivo ainda, né? Porque às vezes a gente não tem essa paciência, e Deus tem, e demonstra isso no livro, porque Jonas já tinha avisado. 100 anos se passaram, eles tinham se arrependido, tal, choraram, falaram: não vamos fazer mais, toda aquela história que a gente já conhece. E agora tem de novo uma pessoa para falar a mesma coisa para eles. E o mais interessante é que ele vai falar agora e vai continuar ainda um bom tempo Nínive ali, vivendo como se não houvesse amanhã. O que eu quero resgatar também é quando nós vimos Amós. O Amós, vocês lembram que na primeira aula eu recapitulei um pouco a história de Tiro, que foi o Alexandre que toma Tiro, que Tiro era uma ilha, né? Era uma ilha. Ele consegue criar uma ponte que vai do continente até aquela ilha para destruir a ilha de Tiro. Tiro existe até hoje, só que ela não é mais uma ilha, porque utilizaram aquela estrutura que o Alexandre fez lá no ano 300 e alguma coisa. Eu não me lembro exatamente quando foi a data, mas utilizaram aquela estrutura, e agora hoje a Tiro, a ilha, a Tiro insular e a continental, hoje é uma coisa única, né? No Naum, e aí eu digo para vocês, o computador aqui me traiu hoje, porque eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu achei na internet, que conta a história da Síria, que é exatamente o que nós vamos ver aqui no livro de Naum. É Deus falando através de Naum o que iria acontecer, e este vídeo mostra exatamente o que aconteceu com a Síria, né? Só que por algum motivo, que eu não sei qual, não está conectando na internet, né? Eu esperava que a gente conseguisse ver. Então, depois eu passo para vocês o link, se vocês quiserem, está no YouTube, vocês assistem cá, tem 24 minutos o vídeo, está em português, né? Mas mostra, e o mais interessante é que como fizeram
os desenhos, porque é como se fosse um desenho com inteligência artificial, eles conseguem mostrar muito claramente como seria, primeiro, roupa, a muralha, as muralhas, a invasão babilônica junto com os outros povos lá, os netos, que ajudaram a Babilônia a atacar Nínive. E o que a gente vê lendo o livro, tanto de Jonas quanto qualquer um dos profetas, mas principalmente esses, onde o que a profecia está falando foram coisas que já aconteceram, no caso de Naum, por exemplo, a destruição de Nínive. Não existe mais Assírio hoje em dia. A Nínive era Nínive porque era a capital, mas o que eles estão falando é do povo assírio, o Império Assírio, né? Hoje em dia não existem mais assírios. Tem uns malucos aí no Oriente Médio, eu até vi que tem algumas cidades aí no Oriente, lá para o lado do Oriente Médio, principalmente agora, essa época que está tendo muita guerra ali, né? O cara olhou torto para o vizinho, os caras já estão se estapeando na rua. Tem cara lá que fala que eles são descendentes dos assírios, mas pode ser descendente, mas enquanto, o que nós estamos dizendo aqui, enquanto cultura, enquanto grupo étnico, eles não existem. Pode ter um ou outro lá que é descendente, óbvio, pode ter até um de nós aqui, pode ser descendente de alguma forma de assírios, né? Não sabemos como é que... Mas não existe mais a cultura, não existe mais um grupo étnico que se chame assírios, né? É essa que é a questão. Portanto, mais uma coisa que essas profecias, esses profetas nos apontam: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele disse que vai acontecer. E nós vemos isso na história daqueles casos que já aconteceram, como a história de Tiro, porque eles contam, Amós conta o que iria acontecer com Tiro, e daí a gente viu na aula o que o Alexandre fez naquela cidade. É exatamente o que Deus tinha dito, que os porcos deles iam virar local para secar rede. Eu mostrei uma foto disso aqui. Hoje em dia, Tiro, o porto de Tiro hoje tem um monte de rede pendurada para secar ao sol. Exatamente, não é assim, é parecido, não, é exatamente o que estava escrito. Eu queria mostrar o de Naum, porque este vídeo mostra exatamente o que aconteceu. Tudo que o Naum descreve aqui, e aliás os críticos dizem que a descrição de Naum é muito perfeita, muito nítida, né? A descrição que Naum faz do que acontece com Nínive, e volto a dizer, estamos falando dos assírios, nesse vídeo ficava muito fácil da gente ver, né? Fica mais fácil de imaginar do que meramente imaginar, só que infelizmente não vamos conseguir ver agora, mas eu vou mostrar, eu vou colocar o link no grupo da igreja, tá? É um vídeo de 24 minutos. Bom, diante disso, então, vamos lá. Naum, ele profetiza entre 663 e 627, a referência que nós temos bíblica de Naum está lá em 2 Reis, capítulo 21, vai até o 35, nós temos aí informações da época, exatamente da época em que o Naum estava vivo, né? Atuando. E aqui, para a gente ter uma ideia de como é que estava o Império Assírio, veja lá, aqui está em vermelho, está meio ruim essa por causa do sol, né? Mas o Império Assírio, ó, é o que está em vermelho. Então, o contorno do Império Assírio era tudo isso aqui, ó. E ó aqui o Nínive, que era exatamente a capital. O que é notório neste caso? Os assírios eram tidos na antiguidade como um povo extremamente violento. Eles eram muito violentos. A forma de atacar,
de lutar, eles eram implacáveis, não tinham pena, não tinham dó, eles entravam, matavam mulher, criança, cachorro, gato, papagaio, o que tivesse, não se deixava nada. Além disso, eles destruíam casas, pegavam tudo que tinha para colheita, porque eles não eram um povo que plantavam, eles não eram da agricultura. O esquema deles era dominar territórios para conseguir o dinheiro para eles, ou a riqueza para eles, tomando daqueles grupos que eles dominaram. Então, imagine que no limite de tempo, quando ele tiver dominado todas as nações em volta, ele não tem mais onde tirar recurso, acabou o recurso, é aquele negócio. No começo da guerra, vamos imaginar uma situação hipotética, nós aqui precisamos de dinheiro, nós vamos tomar esse prédio aqui do lado, vamos entrar lá, vamos quebrar, falar, isso aqui é nosso a partir de hoje e tal, tomamos. Entrou o dinheiro, porque a gente vai receber o condomínio, o dele vai vir para a gente, tudo vai vir para a gente. Só que tem um momento em que isso já se incorporou no nosso dia a dia. Eu preciso de mais. O que eu vou fazer? Eu vou tomar então a lojinha, como é que fala aqui, o restaurante que tem aí na frente. Esse restaurante aqui é nosso. Até eu vou ter a receita dele. Ele se incorpora de novo nisso, daqui a pouco a gente precisa de mais. Chega uma hora que não tem mais vizinho para eu tomar. Então o que acontece? Eu não tenho como tirar mais dinheiro. É o que o Islã está fazendo. Este é uma situação que foi de alguma forma determinante para que os assírios declinassem. Este foi um motivo, porque eles não tinham mais onde tirar recursos. Eles não tinham como tirar recursos disso, principalmente para custear a máquina de guerra deles. Eles viviam de guerras, de pilhagem, era isso que acontecia. É óbvio que tem a mão de Deus, mas é aquilo, Deus usa os recursos que estão aqui. Deus falou, olha, vocês sozinhos já vão se matar, né? Porque vocês estão fazendo uma coisa suicida. Se eu não produzo e eu só fico pegando dos vizinhos, o dia que eu não tiver mais vizinho para tirar, você simplesmente desaparece. Foi o que aconteceu com a Síria. E piorando, para piorar a situação, é que eles eram tão odiados por todos os povos. Eles tinham um monte, como nós diríamos numa linguagem popular, aqui entre nós, um monte de puxa-saco deles. Porque olha, não, vocês são os maiores, vocês são fortes, né? Vocês são os caras, são fortes, vocês são ótimos, tal. Só que no fundo ninguém gostava deles, porque exatamente pela exploração que os assírios faziam com todos os povos, inclusive com Israel e Judá. Israel e Judá sofreu muito na mão dos assírios. A gente vê o autor, obviamente, era Naum, né? Hoje a provável escrita foi em 655 a 650 a.C. E o que eu queria mostrar é aqui, Jerusalém foi cercada por Senaqueribe, que era o rei dos assírios, ele era de Nínive, né? Senaqueribe, em 701 a.C., durante o reinado de Ezequias. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20. 701 a.C., o reino do norte já tinha ido embora, já tinha sido tomado, os assírios já tinham levado embora, as 10 tribos do norte já tinham desaparecido, só tinha Judá e Benjamim e alguns outros que tinham fugido do reino do norte e lá para o reino do sul, mas que em termos de tribos mesmo, eram duas que ficaram, que eram Judá e Benjamim, que ficavam em Judá. Senaqueribe, que era o rei dos assírios, cercou Jerusalém, e vocês lembram da passagem que conta exatamente que 185 mil soldados assírios que estavam cercando
miraculosamente Deus fez com que acontecesse alguma coisa entre eles morreram todos. Acordaram no dia seguinte, foram lá ver, estava todo mundo morto. Não se sabe se foi uma peste, ou se eles se mataram, aconteceu alguma coisa, Deus fez isso, é o que está relatado isso daí aí no livro de Reis. Então, os assírios, este grupo étnico chamado assírios, era odiado por todos ali, e eles tinham um motivo para isso, porque além da crueldade que eles tinham, porque a questão era o seguinte: chegava aqui o assírio e falava assim, olha, ou vocês se rendem e oferecem as suas riquezas, trazem os presentes aqui para nós, ou nós vamos guerrear contra vocês e vamos matar todo mundo. O povo que tinha alguma força, ou pelo menos achava que tinha alguma força, tentava encarar os assírios, mas invariavelmente o que acontecia na maioria das vezes é que eles eram dominados. Quando a pessoa resolvia não entrar numa guerra direta com o assírio, porque o cara não era bobo, falando, nós vamos entrar aqui, nós vamos apanhar, né? O que eles faziam? Um assírio ameaçava, eles faziam uma festa, uma procissão, chegava lá o rei do outro povo, olha, um presente para aqui para vocês, tal. Então, o que acontecia com esse povo era uma submissão completa, pagando impostos. Era isso, era exatamente o pagamento de imposto que era feito para eles. Aqui no caso de Jerusalém, ele tentou, e é uma das únicas histórias, uma dos únicos locais onde ele não conseguiu conquistar. Senaqueribe não conseguiu conquistar, que foi exatamente Jerusalém, que nem era de longe o mais perigoso inimigo deles. Jerusalém não tinha como lutar contra o exército dos assírios, simplesmente não tinha como. Então, Jerusalém é cercada no ano 701, eles não conseguem dominar Jerusalém, todos os soldados morrem e eles vão embora, e era isso que tinha neste vídeo, para vocês verem e entenderem um pouco como é que era essa dinâmica dos assírios com os demais povos ali, o quanto eles não eram queridos, né? E a Babilônia também fazia parte, nessa época, a Babilônia, aqui ó, a Babilônia estava no meio, porque o Império Assírio dominou tudo isso aqui. A Babilônia também era dos territórios que era dominado pelos assírios. Quando eles perceberam que os assírios estavam fracos, eles se rebelam, a Babilônia e os medos, e juntos eles resolvem atacar e vão atacar lá Nínive. E daí aparece eles destruindo os muros, eles entraram, a cidade simplesmente desapareceu. A cidade simplesmente desapareceu. Tanto é que diz que eu não sei se foi o Alexandre, eu não me lembro se foi o Alexandre, eu estava lendo em algum lugar, que passaram do lado de Nínive, quando estavam invadindo, e eles não viram, porque a cidade tinha sido soterrada, tinha virado como se fosse um monte, era um monte que tinha ali. Ele falou, que bonita aquela montanha. Não, era a cidade que estava soterrada. Isso foi descoberto só agora, nos anos modernos, que eles redescobriram Nínive. Tamanha destruição que a Babilônia e os medos fizeram nessa cidade naquela época. E é exatamente isso que Naum vai estar narrando. Naum vai narrar o que é que vai acontecer com vocês, com riqueza de detalhes, né? Então, a cidade, então, voltando aqui na questão do Naum, provavelmente não, quem escreveu o livro de Naum foi Naum, né? Grande coincidência. Cidade de nascimento, por isso que ele é chamado de o Elcosita. Provavelmente é uma cidade chamada de Elcos,
Porque talvez, porque não existe nenhum meio de conseguir descobrir se essa cidade efetivamente existiu. Eles não encontram, não há nenhuma evidência de onde ela seja, se é que ela existiu. Então, esse Eucosita, segundo esta Bíblia de Genebra aqui, que eu utilizo para... fala que pode ser ou a cidade de nascimento, ou algum local no final do ministério de Naum que ele tenha pregado lá, que ele tenha, que chama Elco, mas não se sabe onde que é. Uma outra hipótese é de que ele seja de Cafarnaum, que é igual à cidade de Naum. É uma hipótese, né? Confirmada? Não, é hipótese, por isso é hipótese. Cafarnaum, e essa informação também é dessa Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma possibilidade, ou seja, a gente não tem lá muita informação. O Reino do Norte já havia sido levado em 722 e Jerusalém é cercada lá por Senaqueribe, ou seja, o que eu queria mostrar era o quanto que os assírios estavam presentes na vida de Israel, tanto Israel como o Reino do Norte, quanto Judá, que era o Reino do Sul. Eles eram uma pedra no sapato, era que nem o Irã é hoje lá no Oriente Médio. Está todo mundo de cabelo em pé por causa do Irã, né? Os caras ficam tentando envolver todo mundo numa briga que é dele por causa das besteiras que eles mesmos estão fazendo. Era exatamente essa situação do assírio, com um agravante que também é semelhante à questão do Irã, a violência deles, porque eles estão, por exemplo, a gente vi ontem esse negócio, os caras estão atirando míssil contra qualquer lugar, né? Qualquer lugar, estão matando assim, sem nenhuma discriminação de se tem mulher, se tem criança, se é cidade, se é hospital, enfim, nada deles, não estão nem aí. Eles são infiéis, esse pessoal são os infiéis, então tudo vale. É essa que é a situação, muito semelhante ao que acontecia com os assírios naquela época. E isso aqui é importante porque eu acho interessante de duas vezes, numa mesma cidade, dois profetas diferentes, Jonas e Naum, irem lá para falar para ele. Gente, eu fico pensando assim, Deus tem um amor pela humanidade, porque ele já tinha feito um alerta, não adiantou nada, o pessoal se arrependeu por um período, mas voltou tudo para trás a ponto de agora, 100 anos depois, Naum está lá para de novo falar a mesma coisa para ele. Só que o vídeo que a gente ia ver ia mostrar o quê? Que não adiantou e que essa cidade foi destruída tal como Naum havia previsto aqui. Então agora vamos ler um pouco alguns trechos aqui, Naum, o capítulo 1, vamos dar uma lidinha. Capítulo 1, a partir do verso 1, né? Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Até aqui, porque aqui este primeiro 8 versículos é um salmo
que ele coloca no início do livro. Fala-se muito de que ele é um profeta muito erudito, com uma linguagem muito refinada, ele é muito comparado a Isaías. Ele, inclusive, em alguns trechos, ele fala quase a mesma coisa que Isaías falou. Então ele era um profeta, efetivamente era um profeta, porque a maioria desses outros pequenos são homens que foram chamados. Ele era pastor de ovelhas, daí Deus chama para ser profeta. Não, ele era um profeta, mas ele era uma pessoa erudita, né? Então por isso eu parei aqui até o 8, porque é o que se diz. De 1 a 8 é um salmo, ele inicia o oráculo dele com um salmo. E depois do 9 em diante ele diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. O povo os assírios vão ser consumidos como palha seca. A cidade é queimada. Né? De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem de que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Um detalhe aqui que é importante, né, a gente relembrar, e isso não serve só para esse livro de Naum, serve para todos. Deus utiliza essas nações para disciplinar Israel, é isso que acontece. Deus utiliza nações ímpias para a disciplina de Israel. Isso acontece e Deus fala que isso vai acontecer. Ele não escondeu isso, não dá para falar que isso era segredo, porque está escrito na Bíblia. Já tinha dito lá, o Moisés já tinha falado para eles: ó, se vocês não andarem na linha, Deus vai mandar os inimigos, vai deixar os inimigos pegarem vocês. E quando eles entram na terra prometida, é amonita, é moabita, é edomita, todos os povos da região iam contra os judeus. E eles se arrependiam, pediam perdão, daí Deus os livrava. Daqui a pouco eles estavam de novo na mesma situação. Exatamente a mesma coisa acontece aqui. Deus enviou os assírios para castigar Israel. O reino do norte já tinha ido embora, os assírios já tinham tomado, agora tinha sobrado o reino do sul. O que acontece? Os assírios, como todas essas outras nações que eram inimigas de Israel, exageraram na mão contra o povo de Israel, e não só contra o povo de Israel, porque como eles eram violentos, eles faziam muito mais do que meramente subjugar aqueles outros povos e tomar alguns bens, ou seja, através de impostos ou qualquer outra forma, mas eles matavam, eles destruíam efetivamente, né? Eles eram muito. Então Deus, o que ele está fazendo? Olha, em outras palavras, Deus está dizendo assim para o assírio: olha, o que vocês fizeram até agora é porque eu deixei, né? Ele não está escrito isso aqui, mas é a mensagem que a gente sabe que está por trás. Fala: olha, tudo que vocês fizeram até agora contra esses povos é porque eu permiti, só que vocês foram além, vocês são muito maus, vocês são muito
violentos, não precisava tudo isso. Então eu vou castigar vocês a menos que vocês se arrependam. Eu trago esta história, e por isso que eu acho interessante ler os apóstolos, os profetas, é porque a gente hoje, quando vê o que está acontecendo no mundo, e uma coisa que não dá para a gente dizer é que nós temos monotonia neste mundo, né? Não é monótono, porque cada dia que você abre um vídeo, um jornal, é uma história, você fala, caramba, parece que não dava para piorar de ontem para hoje, mas piorou, né? A situação está mais crítica, né? Até tem todos os sinais de uma terceira guerra mundial, tem todos os ingredientes necessários para iniciar uma terceira guerra, que era coisa que até alguns meses atrás falava, não, isso é uma questão muito regional, é uma questão, só que a gente está vendo o Irã arrastando cada vez mais outros países para aquilo. Nós não entendemos. Quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, Senhor, me ajuda a entender isso daqui, porque hoje, quando a gente lê a história antiga, a gente entende o que aconteceu, o que Deus fez. Ele usou o Império Assírio contra aquele grupo, só que daí ele quis castigar os assírios, ele levantou a Babilônia foi, conquistou os assírios, houve o castigo deles, e ao mesmo tempo estava castigando também o Judá. Só que mais uma vez ele pegou e falou, só que eu vou castigar você também, porque você também está sendo mal, né? Porque Deus não queria que eles fossem escravizar as pessoas. A proposta não era escravizar, é eles perceberem quanto que era ruim viver numa terra onde existem outros deuses. Vocês não querem cultuar outros deuses, então vocês vão viver lá no meio deles. Vocês verem como isso é ruim. Só que eles viraram escravos. Daí Deus manda os medos e persas para conquistar a Babilônia e castigar a Babilônia. Depois ele manda o Alexandre para castigar o Ciro do Império Medo-Persa, mais uma vez. E ao mesmo tempo, o que ele faz? Como o Império Grego-Macedônio fala o grego ia ser a língua comum daquela época, o inglês de hoje, ele preparou tudo para que no Novo Testamento ele fosse escrito em grego, porque todo mundo ia entender. Por que não foi escrito em hebraico? Por que não foi escrito em egípcio? Né? O Moisés ele foi alfabetizado no alfabeto lá do Egito, né? Ele sabia também, obviamente, o hebraico. Mas se fosse escrito o Antigo Testamento na língua, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, fosse escrito na linguagem egípcia, nós teríamos ficado até recentemente sem saber o que estava escrito, porque só conseguiram descobrir a tradução do egípcio para a nossa língua hoje em dia aí no 1800 e pouco, que eles conseguiram descobrir o que era, como é que traduz aquilo. Então Deus vai preparando tudo que acontece, nós estamos vivendo hoje, é porque Deus foi preparando aquilo para acontecer. Então o Império Assírio, que ascendeu e caiu, que declinou, Babilônia a mesma coisa, Medo-Persa a mesma coisa, Império Grego, Macedônio, até os dias de hoje. Daí a gente olha hoje e fica pensando, o que Deus está fazendo para a vontade dele acontecer lá na frente? E essa é a grande questão que os analistas ficam brigando, né? A gente fica brigando, porque e a gente tem preferências, né? Se eu tiver que falar, o que você prefere, aos Estados Unidos ou à China? Eu prefiro os Estados Unidos, é óbvio. Claro. Ele é bonzinho? Não é uma bonzinha, é uma porcaria. Só que entre ele e a China, eu prefiro ele. É menos porcaria. Né? Menos ruim, porcaria, mas todo mundo quer ir para uma porcaria boa. Agora, não há dúvidas de que Deus está escrevendo este caminho. E é isso que a gente fica aqui tentando descobrir. O que é? Deus está usando, é óbvio, ele usa quem ele quiser. Ele está usando, o Trump está sendo usado por objetivo de Deus? Está. O Xi Jinping está sendo usado por objetivo de Deus? Está. Não
tem dúvida Aqui disso. no Brasil, O Lula está sendo utilizado por um objetivo claro. Tá. está sendo usado por Né? Deus. Por quê? Porque Deus usa, inclusive, a maldade do homem para que você é mal, tá? Eu preciso de alguém mal nessa situação aqui, porque eu quero que vai acontecer tal coisa. Então, o cara vai fazer umas coisas erradas lá, que de alguma forma ele vai ser castigado. E a gente lê aqui esses profetas, a gente imagina exatamente, eu penso pelo menos exatamente isso. A gente enxerga o mover de Deus, como é que Deus alinhavou tudo aquilo, né? E não tenhamos dúvida, está acontecendo exatamente a mesma coisa nos dias de hoje. Exatamente a mesma coisa. A questão é que a gente não enxerga, a gente não percebe. A gente tenta entender. E é isso que está. E aqui o Naum está contando, né, algo que aconteceu, e daí ele então diz agora aqui no capítulo 2, o cerco e a tomada de Nínive, que é onde ele começa a descrever. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Sobe contra ti. Da onde que ele veio? Da Babilônia. Olha lá. Olha a Babilônia aqui embaixo. Nínive aqui em cima. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos de seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço, as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Aonde está agora o covil dos leões e o lugar dos pastos dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebata o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas, os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, o Senhor dos exércitos, queimarei na fumaça dos teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da tua terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. É uma descrição terrível, terrível. Tá? Ele faz essa comparação com os leões. Olha, cadê o leão que ia, destruía, trazia a presa para comerem ali, o leãozinho, a leoa e tal, força, acabou, não tem. Vai ser queimado, vai ser destruído, não vai sobrar nada de vocês. Essa é a vontade de Deus, aquilo que Ele vai expressar. A ruína completa de Nínive é a continuação do texto. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz,
da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Está dizendo que essa cidade era, inclusive, feiticeira, comparando a uma meretriz, né? Eis que estou contra ti, diz o Senhor do Exército, levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. E foi realmente um espetáculo, porque imagina uma cidade, um país tão poderoso contra ele, a humilhação diante dos povos em volta, que detestavam eles. Os caras não estão aplaudindo, né, o que aconteceu. Então Deus está falando aqui, eu vou mostrar a tua nudez, é como eu vou deixar você nu na frente de todo mundo, vou jogar imundícia sobre você e vou tratar com desprezo e vou fazer de você um espetáculo. Há de ser, diga-se, quer falar alguma coisa? Diga-se que a feitiçaria deles vem até hoje, né? O horóscopo é deles. A feitiçaria dos povos é até hoje. E o povo as coisas erradas, elas permanecem intactas, sempre, né? Oh, perfeitas, coisa. Há de ser, no versículo 7, há de ser... 3, 7. Há de ser que todos os que vierem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Ele está fazendo uma comparação aqui com o Egito, porque o Egito também de alguma foi tomado pelos assírios. A gente vê aqui no mapa, aqui, ó, eles chegaram até Mênfis, eles tomaram todos esses pedaços de terras, então ele está fazendo essa comparação. Você é melhor do que Noamon? Fala, ó, vocês tomaram lá o Egito, vocês acham que vocês são melhor do que ele? Que estava situado entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Pute e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio e foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos, e os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres, as portas do seu país estão abertas, de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Ele está dizendo, a cidade está aberta, vocês estão perdidos. É como se o portão tivesse aberto, eu vou deixar entrar todo mundo. Aí, as portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos, destrói tudo. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos e os teus chefes como os gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar aonde estão. Então, os gafanhotos vão consumir tudo. É como os gafanhotos consumindo tudo, né? Ele faz essa comparação com esses gafanhotos e os próprios chefes como sendo
gafanhotos também, né? Os teus pastores, verso 18, né? Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, ó, vocês são tão maus, e todos vão aplaudir o que está acontecendo com vocês. E efetivamente, nós vemos aí o que aconteceu, porque se ele está falando isso em 650 e 701, ou seja, em torno de 50 anos depois, 701, não, 701 foi o, como é que fala? Senaqueribe, com a tomada a queda deles foi em ano 612, se eu não me engano, foi a queda efetivamente da Assíria. Então ele está falando aqui em torno de 650, 655, 650, 40 anos depois, Nínive é tomada, ou seja, o Império Assírio, como ela era a capital, a Síria era a capital, a queda da Assíria determinou de alguma forma a queda do Império Assírio. A queda de Nínive determinou a queda do Império Assírio, porque ela era a cidade mais importante, onde ficava todo o controle administrativo da cidade. Então, essa descrição de Naum é uma descrição clara de alguma coisa que ia acontecer e aconteceu, né? Tal como quando a gente vê Jonas ainda, a gente fala, olha, o pessoal ainda se arrependeu, né? Imediatamente a palavra de Jonas, eles se arrependem. No Naum não acontece nada e 40 anos depois eles são levados. E o grande link que eu mais uma vez quero fazer, Deus continua fazendo exatamente a mesma coisa hoje. A gente pode não entender, mas isso está acontecendo exatamente hoje. Deus está escrevendo a história através de cada um de nós, dos governos principalmente. A grande vantagem e o consolo que nós temos é de que a vontade de Deus e o plano dele é um plano bom para nós. Nós podemos sofrer um pouco aqui, né? Mas isso é para o nosso bem futuro. Então, irmãos, Naum é isso, é um livro pequeno, né? Talvez hoje, se tivesse visto o vídeo, a gente tivesse terminado na próxima aula, como não deu certo aí, vocês vão assistir o vídeo então depois em casa, né? E aproveitem, que eu acho que vale a pena. Então, Deus nos abençoe e até a próxima.